todos, bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto e hoje nós entraremos numa parashá muito interessante, Parashat Hukat, uma parashá que começa falando sobre todo um processo muito estranho, uma huká, né? Algo que a gente não consegue, a nossa inteligência não consegue perceber, leis relacionadas às cinzas da vaca vermelha, que deveriam purificar pessoas que tiveram algum tipo de contato com o morto. É interessante também, a gente não vai responder isso, mas vale a pena talvez uma conversa na mesa de Shabbat sobre isso, porque a pessoa que traz as cinzas para que a outra pessoa fique pura, o Cohen, quando ele traz essas cinzas, ele se torna impuro. A pessoa que está impura com o morto, ela fica pura de uma vez por todas, mas o próprio Cohen que está trazendo, ele fica impuro. Interessante a gente tentar entender o porquê. Tem muita coisa forte sobre isso. Eu acho que vale a pena vocês falarem sobre isso na mesa de Shabbat de vocês. Mas a nossa parashá, ela tem 3 acontecimentos que a gente não tem como deixar de falar, e é óbvio que os nossos sábios já tentaram relacionar esses acontecimentos. O primeiro de tudo é o que a gente falou, é a vaca vermelha, as cinzas da vaca vermelha, que elas vêm obviamente purificar e etc. O segundo assunto é a morte de ninguém mais, ninguém menos de Miriam a Neviá. De Miriam, famosíssima Miriam, a irmã que aguardou Moshe Rabbeinu, ela olhou ele de longe para ver o que ia acontecer com ele. Ela não simplesmente colocou ele no Nilo e acabou. Ela esperou, ela teve paciência. E a gente sabe, e aqui é o último acontecimento, que houve também a famosa história da água, que ela não saía de jeito nenhum após a morte de Miriam. E quando a água não saiu, o que o povo fez? Mais uma vez reclamou com Moshe, da mesma forma que aconteceu lá no primeiro ano da saída do Egito. Agora eles reclamam mais uma vez, mas agora o fechamento é um pouco diferente, porque lá na saída do Egito, Deus havia pedido para Moshe, para ele golpear a pedra, e aqui ele pediu para Moshe, como todos nós sabemos, falar com a pedra. Moshe ele golpeia não apenas uma, mas sim 2 vezes. Muitos comentaristas falam que esse é o motivo pelo qual ele não entrou. No final das contas, na terra de Israel, existem muitas explicações em volta disso, mas o que eu queria tentar trabalhar com vocês hoje é algo muito importante. A gente tem que tentar entender. Nossos sábios explicam no Talmud, eles falam qual é a ligação que tem entre esses 3 acontecimentos. Ou seja, a vaca vermelha, a morte de Miriam, e também, como nós falamos, o que aconteceu sobre o poço. Ou seja, que não tinha mais água naquele poço. Então, nossos sábios eles falam o seguinte: em relação à vaca vermelha e a morte de Miriam, está escrito que, já que está escrito que quando um justo, um tzadik, ele morre, isso mechaper avonot, isso traz uma expiação, um perdão por algum pecado. Ok? Da mesma forma, os korbanot, as oferendas, quando eram trazidas, também podiam servir por isso. E por isso, devido a esse fato, uma parashá, uma porção vem logo após a outra. E aí, essa é a primeira coisa. E de que maneira nossos sábios conectam a morte de Miriam, que era uma tzadiká, como nós falamos, com o que aconteceu, que Moshe teve que golpear a pedra 2 vezes para que saísse água. Então nossos sábios falam um motivo muito simples. Nós sabemos que pelo mérito de Miriam, pelo mérito disso que, como nós falamos, ela colocou Moshe no Nilo, ela colocou Moshe no rio. Miriam tem uma ligação com água muito forte, a gente já vai falar sobre isso. E por conta disso, a água, quando Miriam ela falece, a água seca. Não tem mais água para a congregação. Não tem mais água para as pessoas de repente, que elas estão lá. Esse momento de Parashat Hukat é o último ano deles no deserto. Pensem vocês, naquele primeiro ano, houve uma reclamação com água. Depois, pelo mérito de Miriam, todos os 38 anos depois, continuaram com água. As pessoas esqueceram do valor da água. As pessoas esqueceram da importância de você chegar no poço para tirar água e você tem água.
Da mesma maneira, desculpa a comparação, que hoje em dia, alguém aqui agradece da gente poder abrir a torneira e sair água? Alguém aqui agradece de verdade em relação a isso? Virou normal. E o que acontece? Quando Miriam falece, não tem mais água. Quando não tem mais água, veio a reclamação do povo e tudo aquilo que a gente conhece. Então a gente vê, pessoal, algo muito interessante. A gente pode fazer um paralelismo também muito forte entre o primeiro ano e as reclamações que aconteceram no primeiro ano, quando o Am Israel estava fora, já tinha saído do Egito, com esse último ano. Toda Parashat Hukat, ela é uma pré-entrada na terra de Israel. A gente está quase chegando lá, se assim a gente pode dizer, depois de terem passado todos os anos, como nós falamos, do castigo dos espiões que falaram mal da terra. Então agora, eu quero tentar trabalhar com vocês algo muito forte. Além da gente, obviamente, falar bastante de Miriam, eu acho que essa é a característica, é a personagem que eu quero talvez tentar trabalhar com vocês nesse nosso vídeo de hoje. Mas a gente vê aqui algo fascinante. A gente vê, em primeiro lugar, que além dessa ligação que os nossos sábios eles trouxeram, a gente sabe que as três parashiot, as três porções que nós falamos, ela tem uma coisa em comum, que é a água. Por que a água? Vocês vão falar, mas como assim? A água com a vaca vermelha, o que tem a ver? Porque a água, ela tinha que ser misturada, as cinzas, elas tinham que ser misturadas num recipiente com a água, e aí se aspergia na pessoa. Ou seja, a gente vê que a água aqui, nessa primeira ideia da vaca vermelha, das cinzas, ela tem uma ideia de pureza. Ela tem uma ideia de vida, de dar a vida. Miriam, quando ela falece, os nossos sábios estão tentando falar para a gente, olha, por que a água secou? Por que não havia mais água? Óbvio que a água foi o mérito de Miriam, mas para mostrar que de alguma forma a gente perdeu um pouco de vida ali. A gente perdeu um pouco de vida com a partida de Miriam. E a gente sabe, pessoal, eu quero falar algo agora pessoal com vocês. Uma das maravilhas que a gente tem no mundo, que todas as vezes que eu olho, eu falo a famosa frase, Marabuma Asecha Hashem, como são lindos os seus atos, Hashem, Kulam Bechokhmah Asita, todos foram feitos com sabedoria. Uma das maiores maravilhas para mim, uma das artes de Deus que mais me conecta a Ele, é o mar. Aquela infinidade, quando você olha o mar, quando você olha o oceano, você fala, uau, você vê o movimento da água e você fala, gente, quanta vida tem ali, quanta vida tem ali. E eu não estou dizendo só a vida que tem embaixo da água, mas você sente que as ondas, de alguma forma, elas te dão uma expectativa, elas te dão, é como se você pudesse respirar de novo. E é exatamente isso que Miriam ela fez durante toda a vida dela. É muito interessante, eu queria falar com vocês que toda essa ideia da água na nossa vida, além de, obviamente, a água ser algo essencial para a nossa vida, a gente precisa se hidratar, a gente precisa, obviamente, se conectar a isso, mas existe algo muito forte, pessoal, que eu queria falar com vocês. O Zohar HaKadosh, ele explica que, vocês lembram do acontecimento de Agar com o seu filho Ismael, que eles foram expulsos da casa de Avraham e Sará? Sará, ela pede para Avraham, Garesh et ha'amavet benah, expulsa essa serva que está trazendo influências negativas, assim como o filho dela, e a gente sabe que eles vão, caminham no deserto, em pouco tempo tudo termina, água, comida e etc. E o que Agar ela faz? Agar, ela se esconde. Ela vai embora. Ela não quer viver porque ela acha que o filho vai morrer. O que acontece? Pessoal, nessa momento ela fala, eu não quero ver a morte do meu filho. E aí está escrito lá em Sefer Bereshit, Vayepakach Elokim et einea, Deus ele abre os olhos de Agar. Deus ele fez os olhos dela abrir. Vatere be'er maim. O que ela vê que dá para ela a esperança mais uma vez da vida? O que ela vê que dá para ela a motivação para dias melhores, a conexão com coisas tão diferentes? Era aquele poço de água. E a gente vê que o menino, ou seja, Ismael, no final das contas, ele não morre. Vem Chachamim e eles falam, pessoal, Zobeherá Shel Miriam. Esse poço que Agar
Bem antes de Miriam nascer, bem antes da história de toda que a gente conhece, esse poço já era o poço de Miriam. Como assim? Porque o poço de Miriam não é apenas, e não que seja pouco, obviamente, o poço que veio pelo mérito de Miriam, mas sim tudo o que aquilo representa. O que Zohar está querendo falar é o seguinte, que quando está difícil para a gente, muitas vezes como pais, difícil educar, difícil colocar nossos filhos no caminho correto muitas vezes, difícil deixar com que as influências de fora entrem dentro da nossa casa, da nossa vida, na vida da nossa família, do nosso lar. Então quando está difícil, ela está lá justo para cada um de nós. É como se Deus, em cada oportunidade que a gente tem dificuldade, a gente possa abrir os nossos olhos e a gente tem que enxergar um poço de água. E é o poço de Miriam, porque a Miriam, na verdade, pessoal, ela está sempre lá. Por que ela está sempre lá? Porque quando Miriam falece na nossa paraxá, está escrito Vatamot Sham Miriam. Miriam morreu ali, Vatikaver Sham. E ela foi enterrada Sham, ali. Vem os nossos sábios e falam, porque está escrito ali, Mipnei Shei Tamid Sham. Porque ela se encontra sempre ali, ou seja, a força de Miriam, ela está sempre ao nosso alcance. O que Miriam representa na nossa vida, a força de seguir adiante, a paciência de esperar para ver o que vai acontecer com seu irmão, mesmo que aquilo possa me custar a vida. Esse é o Be'er de Miriam. O Be'er de Miriam, a água, ela traz a esperança, a vida, a expectativa, o anseio por um momento melhor. E se a gente for ver, não é só com Agar que a gente vê a ideia da água na nossa vida. Vamos parar para pensar em Yaakov Avinu, nosso terceiro patriarca, tem que fugir da casa dos seus pais pelo ódio do seu irmão Esav, seguindo obviamente as ordens da sua mãe. E de repente Yaakov Avinu, ele vai para um lugar que ele não faz a menor ideia do que vai encontrar. Ele só sabe que é um lugar muito difícil. É um lugar de mentiras, é um lugar de coisas erradas, de valores errados. E quando Yaakov Avinu, pessoal, ele precisa naquele momento de uma esposa para poder orientar a vida dele, para poder estar ao lado dele, para poder construir uma família. Está escrito que Yaakov, ele vai para o lado de um poço e de repente as águas daquele poço elas sobem. As águas que estão baixas, elas sobem. E nesse momento está escrito na Torá, Rachel ba'a imatzon. Rachel, ela vem com todo o rebanho do seu pai de Lavan, e ela obviamente dá de beber para ele, etc. Mas a gente vê que a água, por que ela sobe? A água sobe para falar para Yaakov, Yaakov, aqui tem esperança. Aqui tem continuidade. Aqui você vai conseguir. Nossos sábios falam que a água que veio desse poço de Yaakov também era chamada Be'erá Shel Miriam. O poço de Miriam, que veio muito depois. Mas, por outro lado, a gente tem que entender aqui esse conceito maravilhoso que a gente está tentando estudar juntos. Quando você, então, olha para o mar, quando você, então, vê uma maravilha como o oceano, você vai no Kinneret aqui em Israel, no Yam HaMelech, que por um lado, em hebraico ele é chamado do mar, né, com sal, mas a gente traduz ele para o português como mar morto, porque ele é tão salgado que dentro dele ele não tem vida, mas quando você olha aquilo, e aquilo mexe com a sua alma, é porque é por causa de Miriam. Porque todas as águas do mundo têm contato e tem uma ligação nessa fonte, nessa riqueza, nessa prosperidade que se chama Miriam. E é muito interessante, pessoal, e agora o que eu vou falar é muito difícil de entender, ok? Mas eu vou tentar compartilhar com vocês para a gente mais uma vez entender a ideia. Olhem que coisa fascinante que está escrito na Kabbalah. No Motzai Shabbat, Rav Chaim Vital foi o maior aluno do Arizal. Grande Arizal de Tzfat, 400 anos atrás. E ele escreve algo fascinante. Ele fala o seguinte, ele explica que quando é Motzai Shabbat, ele fala que você abre
Depois de fazer o que você precisa, Motzei Shabbat muitas vezes é o momento que você começa a programar a sua semana aqui em Israel. Domingo já é um dia comum, já é um dia normal. A gente já tem que programar o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer. E olha que coisa fenomenal. Rav Chaim Vital, ele fala que no sábado à noite, quando você abre a torneira da sua casa, ele fala que as águas que saem, as primeiras águas que saem Motzei Shabbat da sua casa, elas são o quê? Elas são Maim do Be'er de Miriam. Elas são a água do poço de Miriam. Aí vocês vão falar, calma, como assim? Hoje em dia está tudo canalizado, hoje em dia não existe mais isso. Lembrem, lembrem, a gente está falando aqui do potencial. Ou seja, por quê? Porque naquele momento que o Shabat está se despedindo e você perdeu a sua alma, que ela veio adicionada no Shabat, está escrito que nesse momento, pessoal, que a nossa Neshama Yeterá, ela foi um pouco embora, a gente precisa agora de um fortalecimento. O Rav Chaim Vital, ele fala que ele viu maravilhas quando ele se conectou com essa água. De novo, pode ser algo muito longe, muito distante para a nossa vida, mas no final das contas, o que a gente tem que lembrar, que a gente tem que saber com essa paraxá maravilhosa e com essa conexão da água para a nossa vida, é a gente lembrar que a água ela tem que trazer para a gente a famosa esperança, a famosa ideia de que muitas vezes as coisas podem estar difíceis, muitas vezes parece que tudo vai por água abaixo, mas a gente tem que ter a paciência de Miriam, a gente tem que ter o fortalecimento de Miriam, a gente tem que ter a vida de Miriam, que na saída, na abertura do Yam Suf, na saída do Egito, depois do 7º dia, o que ela faz? Ela pega as mulheres e ela faz uma dança, ela faz uma shirá, ela faz uma canção também com tupim, com um monte de instrumentos. Por quê? Porque Miriam é vida. E se Miriam é vida, mesmo depois que a gente perde ela na nossa paraxá, a vida tem que continuar. A vida tem que voltar. E é isso que Deus tenta falar para Moshe. Moshe, fala com a pedra. Agora é o momento de leakdisheni, agora é o momento de me santificar. Fale com a pedra, porque a vida vai continuar. A vida vai continuar, ela não vai parar. Às vezes parece que acabou, às vezes parece que não tem mais absolutamente nada, que está tudo perdido. Calma, respira, olha para o oceano, olha para o mar. Quando você olhar para o mar, você vai ver o espelho dos céus, e quando você pensar nos céus, você vai entender que em nome milvador, que não tem nada fora Deus nesse mundo que pode trazer para a nossa vida alegria, bênçãos, fartura, que todos nós tenhamos isso pela força de Miriam, pela força do poço de Miriam, e que esse poço de Miriam possa estar cheio de água na nossa vida, no nosso ano, no nosso dia a dia e dentro principalmente da nossa casa. Shabbat Shalom Umevorach.